tua opinião? É possível aprender um novo idioma sem primeiramente aprender a escrever e a ler as palavras desse idioma? Temos falado muito sobre esse tema, não é? Bem, antes de prosseguir nele, deixe-me contar uma história. Vou te contar uma história. Muitos de vocês sabem que eu fundei e conduzi uma escola de inglês por muitos anos, produzi o meu próprio material de ensino, planejei todos os métodos e processos e, a exemplo da grande maioria das escolas tradicionais de ensino de idiomas, priorizei as atividades de escrita e de leitura nas minhas aulas. Com o tempo, eu percebi que havia algo de estranho nesse processo, ou seja, escrever, ler e conversar. Uma vez que comecei a perceber que ao fazermos conversação, invariavelmente eu me deparava com um fenômeno que era comum entre os alunos. Em muitos pontos das atividades, os alunos, quando não se lembravam de um vocábulo, de um verbo, de uma expressão, me perguntavam: como se escreve essa palavra? Uau! Estávamos conversando? Como poderíamos lembrar como se escrevia aquela palavra se estávamos conversando? Isto me alertou para o fato de que não havia registro dos sons de muitas palavras na memória dos aprendizes, o que configura um problema gravíssimo no meu entender. Uma vez que quando falamos o idioma português, por exemplo, no qual somos fluentes, não temos que lembrar das palavras escritas para falá-las, mas sim dos sons que elas representam. Em algumas ocasiões, os sons e as imagens. Veja, por exemplo, se eu te disser a palavra melancia, o que te virá à memória imediatamente? As letras que compõem a palavra melancia, M-E-L-A-N-C-I-A, ou a imagem da fruta, redonda, grande, verde, saborosa, vermelha por dentro? É claro, te virá à memória a imagem da fruta, não é? Assim, continuando minha história agora, da qual eu fugi um pouco, passei a prestar maior atenção às atividades de conversação a partir desse momento, quando constatei esse problema, esse fenômeno, e percebi que muitas falas dos aprendizes estavam presas à grafia das palavras, o que tinha que ser corrigido, é claro, ao longo das atividades de conversação, uma vez que o idioma inglês é totalmente diferente do português. A pronúncia é diferente da grafia. Por exemplo, a palavra book, livro, fala-se book. A grafia B-O-O-K. Esses dois Os têm o som de U, certo? Então escrevemos book, falamos book. Outra palavrinha, easy, fácil. Ela é composta pelas palavras E, A, S, Y. O som da palavra E inicial tem o som de I, easy. Interessante, não é? Percebi que estava à frente de um problema sério a ser urgentemente resolvido. E assim passei a estudar o tema mais profundamente e conheci opiniões e teses de especialistas, a exemplo de Tyrrell, Engelhard e Dewey, e me convenci que algo não estava certo e necessitava de uma urgente intervenção, e que para o completo benefício dos aprendizes, eu teria que modificar totalmente o foco das minhas sessões de ensino. E assim eu o fiz. Hoje, passados 4 anos da minha descoberta, pratico esse processo de ensino incrível, que proporciona resultados em curtíssimo prazo, tendo em vista, é claro, o interesse e a vontade do aprendiz, bem como o bom padrão de fluência e da capacidade de improvisar do tutor. Falo em improvisar porque este processo permite que apliquemos conteúdos temáticos e mesmo adequados a cada aprendiz,
e que possam ser particularizados e explorados durante o seu andamento. É muito interessante. Depende de criatividade de quem o pratica. Enfim, é uma revelação profundamente compensadora em termos da clara visão dos benefícios que podemos proporcionar a quem nos procura para aprender um idioma. Não esqueçam, quem nos procura para aprender um idioma, invariavelmente o faz porque quer falar e entender, não ler e escrever. Quer entender filmes, quer falar com pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, de países que falam inglês, quer viajar, quer ser promovido na empresa onde só se fala inglês, certo? Então esse processo é o mais adequado para tal. Sabe-se, é claro, que todo idioma é o que podemos chamar de um organismo vivo e que está em constante mutação, o que deve ser respeitado, compreendido e assimilado. E assim, o estudo e a reciclagem diária são extremamente necessários a quem ensina. São absolutamente fundamentais ao tutor, ao professor. Minhas lutas já foram muitas, e depois de tantas batalhas, muitas vezes vencidas, outras tantas não, hoje eu quero somente compartilhar meus conhecimentos e práticas com quem assim o desejar. E é claro, sempre tendo em vista o bem dos aprendizes. Fiquem ligados para os meus lançamentos. O lançamento deste programa do Natural Acquisition acontecerá logo. Um grande abraço!